Diz assim a palavra do nosso Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames dos seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.
Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém, irmãos. Vamos orar, clamando a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Deus nos abençoa, Pai, faz com que nós sejamos capazes, meu Deus, de entender a Tua palavra, Senhor, que é tão rica, Deus. E nós somos tão fracos e limitados, Senhor, para podermos compreender por nós mesmos, Deus, a glória da Tua palavra, Senhor, a profundidade, meu Deus, dos Teus ensinamentos, Senhor. Mas nós clamamos para que o Senhor, pela Tua graça, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que a gente possa contemplar as maravilhas do Teu santo evangelho, Deus. Nos ajuda, Senhor, a olharmos, meu Deus, a Tua palavra, Senhor, não como curiosos, Pai, mas como desejosos, meu Deus, de sermos transformados pela Tua glória, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda e nos guarda. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, uma obra de arte, quando ela é bem feita, a gente olha para ela e a gente não consegue entender como foi que aquele autor, aquela pessoa que fez aquela obra de arte, seja qual for, seja uma música, seja um quadro, seja o que for, uma estátua, a gente olha e a gente não consegue pensar, está além da nossa capacidade, a gente olha e a gente pensa quanta sabedoria aquele homem, aquela pessoa precisou para fazer aquilo. Tantos detalhes, tantas camadas, tantas coisas envolvidas, que às vezes a gente tem que passar várias horas olhando para aquilo, para a gente conseguir compreender a profundidade, a grandeza, a extensão, o significado que tudo aquilo ali transmite. Imagina quando nós olhamos para a criação de Deus. Não uma obra humana, mas uma obra que o próprio Deus, Ele realizou para mostrar a sua glória, para revelar a sua glória para todos nós e para todo o universo. A gente pode ver exatamente isso aqui no capítulo 1 de Gênesis. Irmãos, Deus está criando o universo, Ele está lançando o fundamento de toda a revelação aqui nesses capítulos. Então, obviamente, irmãos, tem mais conhecimento aqui, talvez, do que a gente consiga compreender nessa existência. Deus está dando o fundamento de toda a palavra dEle, toda a revelação, nesses 3 primeiros capítulos de Gênesis. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus não foi dada, ela não foi escrita para matar a nossa curiosidade. Deus Ele não escreveu esse relato aqui da criação, não foi simplesmente uma bela poesia, um conto, um mito, para nos explicar, para falar alguma coisa, para a gente poder ver Deus como grandioso. Pelo contrário, irmãos, Deus Ele não escreveu uma história bonita para que a gente possa, através dessa história, louvá-lo. Foi mais do que isso. Deus escreveu o universo de um modo glorioso. E Gênesis 1 nada mais do que um relato inspirado por Deus de como essas coisas realmente vieram a acontecer. Esse relato, irmãos, ele é tão maravilhoso, ele é tão detalhista, ele é tão cheio de questões que os homens eles pensam, e muitos na história da humanidade, principalmente agora em nosso século, que as pessoas são descrentes na palavra de Deus. Elas usam esses detalhes, essa beleza no texto, para falar que isso é apenas uma poesia e que Deus ele não está ensinando realmente como foi que Ele criou o universo. Vamos falar que esses dias aqui não são dias reais, não são dias de 24 horas. No entanto, irmãos, o texto ele é escrito de um modo que fica claro o que quer ser ensinado. Depois, no final dos dias, do 1º até o 6º dia, que nós iremos meditar hoje, tem a expressão ouve tarde e manhã. Ou seja, é uma expressão que deixa claro para o leitor que ele está falando a respeito de um dia de 24 horas. Se eu e você, a gente não puder crer no capítulo 1 de Gênesis como escrito para ensinar o que de fato a palavra de Deus está nos dizendo aqui, a gente não vai poder crer em absolutamente mais nada. E a grande dificuldade que a gente tem que refletir, a dificuldade que as pessoas têm para entender que isso de fato é a palavra de Deus inspirada, nos ensinando aquilo que realmente aconteceu, é por que é impressionante para as pessoas que Deus ele possa criar o universo em 7 dias. Porque é impressionante para as pessoas, porque as pessoas se maravilham, porque as pessoas ficam descrentes sobre o fato de Deus ele ter criado o universo nesses 6 dias da criação. E a resposta é porque elas não creem em Deus.
Porque se elas crescem em Deus, elas saberiam que Deus poderia fazer isso até mesmo em apenas um instante. Mas Deus, ele, apesar de poder fazer em um instante apenas, ele nos fez em 6 dias, ele nos fez o relato da primeira semana, dos 7 dias da criação, para que ele possa nos ensinar através de cada coisa que ele está aqui nos dizendo. Como eu disse, nós iremos meditar apenas nos 6 primeiros dias da criação, e eu não vou meditar na ordem, irmãos, dos 6 dias da criação. Por que não? Porque o texto ele foi escrito de um modo que fica mais fácil da gente compreendê-lo se a gente entender que os dias eles foram colocados em paralelos. Por exemplo, irmãos, a Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele diz, a terra porém estava sem forma e vazia. Nos 3 primeiros dias da criação, Moisés ele vai nos mostrar como foi que Deus deu forma à criação. E nos 3 últimos dias da criação, ou seja, no 4º, no 5º e no 6º dia, ele vai dizer como foi que Deus preencheu a criação que ele havia dado forma. Então, para que a gente possa entender melhor, o primeiro dia ele está relacionado com o 4º dia, o segundo com o 5º e o 3º com o 6º. Então, se a gente olhar para esses dias em conexão, a gente vai conseguir entender melhor o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Esses dias foram colocados em paralelos, porque Deus ele está criando aqui, irmãos, o templo onde ele será adorado no 7º dia da criação, que é para onde todas as coisas apontam. E nós iremos meditar a respeito do 7º dia na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Mas vejam, a gente consegue perceber claramente, se a gente meditar na palavra de Deus, que o mundo ele é um templo que foi criado por Deus. A gente pode ver isso num relato que está lá em Mateus capítulo 24. Nós lemos hoje pela manhã um relato paralelo, mas Mateus ele deixa isso muito claro, a relação que há entre o templo e o universo. Os irmãos, me acompanhem em Mateus capítulo 24. A partir do versículo 1. A Bíblia diz, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vejo tudo isso. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Vejam, irmãos, Jesus ele falou que o templo seria destruído e os discípulos imediatamente associaram isso com a destruição de todo o universo. Por quê? Justamente porque o templo, irmãos, ele é construído para refletir o mundo. A gente pode ver isso de modo muito claro na Bíblia, a partir do momento que a gente vê aqui que o relato da criação ele é praticamente repetido no relato da construção do templo. Quando o templo vai ser construído, as características que é dada ao homem que vai construir o templo, o homem que Moisés, que Deus ele falou para Moisés, escolhe aquele homem para construir o templo, Bezalel, as mesmas características, os atributos que são dados àquele homem, a sabedoria e o entendimento, são as mesmas coisas que é dito lá em Provérbios capítulo 3, que Deus mesmo usou para criar o mundo. A Bíblia vai dizer que Deus ele criou o mundo com sabedoria e com entendimento. E lá vai dizer que Bezalel ele construiu o templo com sabedoria e com entendimento. A gente vai ver, irmãos, que o mundo, ele é aquilo que vai ser reproduzido no templo. Se nós formos olhar como o templo ele foi construído para refletir o mundo. Nós iremos ver isso um pouco mais na frente, mas o templo ele tinha cortinas, e as cortinas, as cores da cortina do templo, eu peço para que os irmãos abram em Êxodo capítulo 26, para que a gente veja como é que eram feitas as cortinas do templo. O versículo 1 diz, farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. Vejam, as cores, irmãos, das cortinas do templo eram carmesim, púrpura e azul, que é exatamente a cor. Eu fiz esse exercício, eu coloquei na inteligência artificial ontem e pedi para que ela criasse uma imagem que contemplasse essas 3 cores. E a inteligência artificial ela fez para mim exatamente o céu no pôr do sol. O templo ele foi construído, irmãos, para que quando o sacerdote ele entrasse no templo e ele olhasse para as cortinas, é como se ele estivesse olhando para o próprio céu. Ele estava vendo o próprio céu ali registrado.
Então, o templo ele foi construído, irmãos, para funcionar como o mundo. Então, quando nós olhamos aqui para o mundo, nós devemos entender que é um grande templo que Deus está construindo para a sua glória. E a gente vai ver mais detalhes a respeito disso à medida que nós formos avançando nos dias da criação. Mas voltando aqui para o início, irmãos, a Bíblia fala que Deus ele criou todas as coisas, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e nós meditamos disso na semana passada. Mas é interessante porque quando a gente vai olhar especificamente o relato, a forma que começa a partir do versículo 2, de como Deus ele criou a terra e os céus, a Bíblia vai dizer que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Apenas no versículo 3, irmãos, é que a Bíblia vai dizer que Deus disse algo, que Deus disse, haja luz e que houve luz. Isso faz com que o primeiro dia seja um dia que traz mais confusão na cabeça das pessoas quando elas querem entender a criação de Deus. Porque, veja, a forma que é registrado aqui, parece que quando Deus começou a criar, já existia uma massa ali, a terra sem forma, vazia, já existia as trevas, já existia o abismo e já existia a água, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus então vai dizer que haja luz. Então algumas pessoas vão pensar que isso daí já tinha acontecido, Deus já tinha criado alguma coisa antes do princípio, antes desses 6 dias da criação, ou que essas coisas são eternas com Deus. No entanto, irmãos, a Bíblia vai falar de modo muito claro que Deus ele criou todas as coisas. Não existia nada antes de Deus criar as coisas no princípio. Por exemplo, se nós abrirmos em Provérbios capítulo 8, Provérbios capítulo 8, irmãos, falando a respeito da sabedoria de Deus, vamos ler aqui a partir do versículo 22, diz, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Então, veja que o texto, irmãos, em Provérbios, ele diz claramente que essas coisas, todas elas foram criadas no princípio por Deus. Mas aí então surge uma questão, então por que Deus não disse isso aqui? Porque ele não fala de modo tão claro assim, porque não diz, está falando aqui o texto que Deus vai criando todas as coisas pela palavra do seu poder, então por que não diz que Deus disse haja trevas, ou porque não disse que Deus disse haja água, ou porque não disse que Deus falou haja o abismo, por que isso? E obviamente isso é algo que deve chamar nossa atenção, Deus ele registrou dessa forma específica para que essa dúvida fosse levantada e a gente pudesse se questionar a respeito disso mesmo. Irmãos, se nós pudermos parar para pensar, a água e as trevas, elas sempre foram, na cultura antiga muito mais do que hoje, mas ainda hoje, elas são símbolo de coisas que trazem medo e insegurança para os homens. Né? Principalmente nas culturas antigas, mas ainda hoje a gente olha para o mar e a gente tem até um ditado que diz, né, o mar não tem cabelo, a gente está ali dentro do mar e parece que ali é inseguro e a qualquer hora pode vir ondas e ondas e ondas e o que é que a gente faz quando a gente está no mar? O mar ele é inseguro, a gente não sabe o que esperar dele. Da mesma forma as trevas, a gente está no escuro e pelo fato de a gente não conseguir enxergar, a gente não sabe também o que tem ali. Então tanto as trevas quanto o mar, eles representam insegurança. Eles representam coisas que, eles simbolizam coisas das quais nós não podemos pegar. E até em alguns momentos da Bíblia, eles vão falar, usar esses símbolos para falar a respeito do pecado. Aqui não está falando que Deus criou o pecado, mas o que aqui está querendo dizer é que quando a gente percebe que as trevas e que as águas, Deus, ele não falou que as criou especificamente, mas nós veremos que elas estão debaixo do domínio de Deus durante toda a criação. E é interessante porque é exatamente no final da Bíblia, irmãos, eu peço para que vocês abram comigo em Apocalipse. São duas coisas que a Bíblia fala que não existirão mais nos novos céus e na nova terra. É justamente a água e as trevas. Por exemplo, irmãos, no capítulo 21, o versículo 1 de Apocalipse, a Bíblia vai dizer, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Veja, ele diz que o mar que estava lá antes de Deus dizer haja luz,
ele não existirá mais. Da mesma forma, no capítulo 22, no final do capítulo 1 vai dizer isso também, mas no capítulo 22 mais especificamente, irmãos, nós veremos no versículo 5, diz, então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. As pessoas se questionam como é que já existia luz no primeiro dia da criação, se o sol, se a lua, eles só serão criados no quarto dia. Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Mas veja que Deus ele fez isso de propósito. Ele criou a luz antes de criar o sol, para que eu e você a gente entenda uma coisa bem simples, mais profunda. Que até mesmo aquilo que nós olhamos nessa vida, e nós achamos que é uma necessidade para nós, elas na verdade refletem uma necessidade que nós temos no próprio Deus. Vejam, irmãos, de fato, a vida como ela existe no mundo hoje, é necessário que o sol ele exista. Da mesma forma que, para que eu e você a gente sobreviva aqui nesse mundo, nós precisamos nos alimentar. Mas ainda assim, apesar de termos a necessidade de nos alimentarmos, o Senhor Jesus nos ensinou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, para nos dizer, para nos deixar claro, ele também diz, um alimento eu tenho, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Para deixar claro para mim e para você, irmãos, que a nossa necessidade única e verdadeira é do Senhor, nosso Deus. Da mesma forma, irmãos, quando ele não cria o sol aqui, quando ele cria a luz antes de criar o sol, ele está dizendo, olha, vocês precisam da luz, mas a luz que vocês precisam não é a luz que o sol pode dar para vocês, mas é a luz que eu mesmo serei para vocês. E é exatamente isso, irmãos, que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Peço para que os irmãos abram lá comigo também. Segunda Coríntios 4, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja, a Bíblia nos diz que o mesmo Deus que disse, haja luz aqui, Ele mesmo vai resplandecer, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações quando nós nos convertemos. E Ele resplandecerá de modo pleno e completo quando nós estivermos com Ele na glória, de modo que nós não precisaremos de qualquer outra luz nesse mundo. Nós não precisaremos da lua, nem do sol, nem de nada mais. Porque vai ficar claro para nós naquele dia, aquilo que já devemos saber desde hoje, que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Ele é a luz que nós precisamos para viver. E nós sabemos aqui também que esses 3 primeiros versículos, eles estão fazendo referência às 3 pessoas da Trindade. Quando fala que no princípio criou Deus, está falando a respeito do Pai, que o Pai criou todas as coisas. No versículo 2 vai falar a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele pairava por sobre as águas. E é interessante porque todos os templos que são construídos na palavra de Deus, eles sempre vão começar com esse relato do Espírito Santo pairando. Veja, é aqui na criação, em Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo pairando sobre as coisas. Lá em Êxodo também vai dizer que o Espírito Santo vai descer sobre Bezalel para que ele possa construir o tabernáculo. E também o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quando ele vem até essa terra, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo vai sobre o ventre de Maria para que ele possa nascer. E ele mesmo diz que o corpo dele é o templo. E da mesma forma também, para que nós possamos renascer, nós que somos também templo do Espírito Santo, para que nós possamos nascer e sermos recriados em Cristo Jesus, o Espírito Santo precisa pairar sobre as nossas almas. E no versículo 3, nós vemos a referência aqui então à palavra do Senhor Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, lá em João 1 vai dizer isso claramente, que Jesus Cristo é o Logos, ele é a palavra de Deus, através da qual o Senhor ele criou todas as coisas, que sem ele nada do que foi feito se fez. Como eu disse, irmãos, vamos pular para o dia 4, para que nós possamos entender a relação que há entre esses 2 dias. Percebam aqui, a luz é criada. E então, no dia 4, irmãos, nós vemos que o luminar, ou seja, que o sol e a lua, eles são criados. Vejam, a partir do versículo 14, vai falar a respeito do dia 4. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação de dia, entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Tem 2 coisas muito interessantes
nesse versículo 14 aqui sobre o quarto dia. Primeira coisa interessante que deve saltar aos nossos olhos é que Moisés ele não usa a palavra sol, nem usa a palavra lua, para se referir aqui então a essas criações de Deus que Deus fez para que pudesse iluminar. E por que ele não fala sol e não fala lua? E aí algumas pessoas vão dizer que ele não usa esses nomes porque eram nome de deuses pagãos. E então Moisés ele não usou, não registrou esses nomes para que as pessoas pudessem entender que o sol e a lua que eles adoravam, na verdade são criação do próprio Deus. É interessante essa perspectiva, mas existe algo além disso, porque não iria diminuir Deus citar aqui o nome do sol e da lua só porque algumas pessoas pensam que são divindade, pelo contrário. Se ele está criando então o sol e a lua, ele está dizendo, olha, esses falsos deuses, esses deuses que vocês adoram, na verdade são minhas criaturas. Tornaria isso mais claro ainda se ele chamasse o nome sol e lua. Então por que ele não chama pelo nome? Ele fala, hajam luzeiros. E é interessante porque essa palavra luzeiros aqui, sempre que ela é usada na Bíblia, irmãos, no Pentateuco mais especificamente, ela vai se referir não a qualquer luz, mas justamente às luzes que iluminavam o tabernáculo. E é por isso que eu estou dizendo para os irmãos que o mundo ele é um grande templo, porque o sol e a lua, na verdade, Deus ele usa a palavra aqui para se referir a eles, as mesmas palavras que é usado para falar a respeito da luz que brilha dentro do tabernáculo. Então perceba que o mundo, então, é esse grande templo do Senhor, e que o sol e a lua são as luzes que permitem com que eu e vocês a gente enxergue aquilo que nós precisamos fazer aqui nesse mundo para podermos glorificar ao Senhor do universo. Mas tem outra coisa ainda interessante nesse versículo número 14, porque ele diz que esses luzeiros foram colocados no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Mas também vai falar que eles têm outros objetivos. Não foi apenas para separar o dia e a noite. Diz, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Ou seja, para marcar o tempo, se assim a gente puder falar. Os sinais, talvez, para que nós possamos nos basear, né? Vão ser criados aqui também as estrelas, junto com o sol e com a lua, que as pessoas antigamente usavam as estrelas até mesmo como mapa. Mas tem uma palavra aqui que é interessante, porque ele diz que o sol e a lua, eles vão servir também para marcar as estações. Sendo que não faz muito sentido, irmãos, porque essa palavra ela nunca é traduzida dessa forma também na Bíblia. Nunca é traduzida como estações. Essa palavra aqui, na verdade, ela sempre vai ser traduzida no Pentateuco como dias de festas. Sempre vai ser usado para falar a respeito do tabernáculo também. Perceba então, olha o que está sendo dito aqui. O principal objetivo do sol e da lua terem sido criados foi para marcar o calendário judeu. Foi para marcar os dias de festa em que eles iriam cultuar e adorar a Deus. Ou seja, a gente está vendo aqui, irmãos, que o quarto dia ele é o dia do meio da criação. A gente contar do dia 1º até o dia 7º, o 4 ele se encontra justamente no meio e que está associado com o primeiro. Mas ele também vai fazer referência ao 7º dia, porque o sol e a lua eles foram criados justamente para marcar o tempo e a gente poder contar os dias para que quando chegasse no dia do Senhor, nós pudéssemos adorá-lo do modo que ele quer ser adorado. E a gente precisa refletir sobre isso, irmãos. Porque por mais que eu e vocês nós tenhamos muitos objetivos na nossa vida, Deus ele não tem tantos objetivos assim para mim e para você. Na verdade, Deus ele só tem um objetivo para nós. E o único objetivo que Deus ele tem para nós, e veja, o universo todo foi criado dessa forma, para que nós pudéssemos cumprir esse objetivo, é que nós adoremos ao nosso Senhor. Nós temos tantos sonhos e tantas realizações, mas nós somos criados única e exclusivamente para adorar o nosso Deus. Vejam, então, vamos voltar agora para o dia de número 2, irmãos. Vamos voltar um pouco lá para cima no versículo 6. Que Deus disse então que haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Vejam que o que é que Deus está fazendo aqui no segundo dia? Já existia a água, só que a terra ainda estava sem forma e Deus novamente ele está formando aqui.
Então o que é que ele faz? Ele separa entre águas e águas, ele permite que haja um espaço entre as águas. Existem águas embaixo do firmamento e existem águas em cima do firmamento, ou seja, ele está falando aqui dos oceanos e está falando aqui das nuvens. Está falando que ele estendeu o céu. E é interessante porque se nós formos olhar lá em Salmo 104, ele vai falar exatamente isso no versículo 2. Peço para que os irmãos abram junto comigo. Salmo 104. Um salmo que vai falar a respeito da criação. No versículo 2 ele vai dizer que Deus está coberto de luz como de um manto. E vai falar, tu estendes o céu como uma cortina. Exatamente aquilo que eu falei para os irmãos, que a cortina do tabernáculo, ele era exatamente as mesmas cores que o céu representava no momento do pôr do sol e do nascer do sol, aquelas cores que variam justamente nesses dois momentos, que é exatamente o momento, irmãos, em que os sacrifícios eles eram feitos. A palavra de Deus vai nos dizer em Levítico que o sacrifício ele era feito no começo do dia e no final da tarde, ou seja, quando o céu estava justamente daquela forma que as cortinas do tabernáculo elas representavam. Então o que foi feito aqui no segundo dia? De modo bem simples, Deus ele fez separação entre as águas. Imagina para você, os judeus que estavam lendo esse texto, esse relato da criação, Deus dizendo para eles, através de Moisés, eles recebendo a palavra de Deus, dizendo que no segundo dia da criação, Deus ele fez separação entre as águas. Um relato que logo ia vir a lembrança, a memória deles, sem sombra de dúvida. Era justamente quando eles passaram pelo Mar Vermelho. Porque quando eles passaram pelo Mar Vermelho, são as mesmas palavras que são usadas na Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 14 e capítulo 15, para falar essa história. Ou seja, que Deus ele abriu o mar, ele fez separação entre as águas, para que o povo de Deus pudesse passar no meio das águas. Então, vejam, quando o povo de Deus leu esse texto, eles se lembraram exatamente daquilo que Deus havia feito para libertá-los, para fazer com que eles pudessem ser libertos da escravidão que eles tinham. E ao mesmo tempo, essa separação de águas foi justamente aquilo que fez com que depois os seus inimigos fossem destruídos. Porque da mesma forma que Deus ele separou as águas para que o povo de Deus pudesse passar, e depois então as águas se fechassem para que os seus inimigos morressem, também foi a mesma coisa que Deus fez no dilúvio. Deus ele fez essa separação de águas, ele fez com que tivessem águas em cima e águas embaixo. E no dia então que Deus tinha marcado para que ele julgasse o mundo, ele também fez com que essas águas se juntassem e elas fossem então a causa e o motivo da morte de toda a raça humana, a não ser de Noé e da sua família. Veja o que Deus nos ensina então nesse segundo dia, irmãos, é que eu e vocês, nós devemos ter a plena certeza de que Deus é um Deus maravilhoso e traz libertação para nós, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que julga o pecado. Que nós não podemos viver, irmãos, como se existíssemos para outro ser, para outra coisa, a não ser para glorificar esse Deus. Veja a pergunta do faraó, quando ele foi confrontado com Moisés pela primeira vez, foi: quem é o Senhor? Para que eu obedeça, para que eu deixe os meus escravos para servi-lo. E muitas vezes é isso que eu e você nós dizemos também: quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu possa servi-lo? Quem é o Senhor para que eu devesse servi-lo? Por outro lado, irmãos, se nós formos para o dia 5º da criação, que está em paralelo com esse dia aqui, o dia 2º, a gente vai ver que o dia ele começa com a palavra de Deus dizendo: disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as terras segundo as suas espécies, e todas as suas aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares na terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Vejam que coisa interessante, porque Deus ele criou o ambiente. No 2º dia ele criou o céu, e ele separou os mares, separou as águas. E então no 5º dia ele vai povoar esses ambientes que ele criou, tanto os céus como as águas. Isso nos mostra, faz com que a gente perceba que tudo que Deus faz tem sentido e tem um propósito. Veja, Deus ele fez as aves com capacidade de voar, porque ele criou também o céu para que elas pudessem voar.
Deus ele criou os animais marinhos, os peixes e todos os outros com a capacidade de nadar, para que eles pudessem desfrutar da criação de Deus e pudessem então nadar nos oceanos. Tudo o que Deus faz, irmãos, tem propósito. O salmista no Salmo 104, diante das maravilhas que Deus tem feito, ele diz: quão variadas são as tuas obras, Senhor. Deus ele poderia ter feito um mundo muito mais simples, ele poderia fazer um mundo só de terra, ou podia fazer um mundo só de água, ou podia fazer um mundo só de céu, mas ele fez um mundo com essas três características, para que nós pudéssemos ver a variedade de como a glória de Deus pode se manifestar de tantas formas diferentes aqui nesse mundo. E ele nesse quinto dia, então, ele ocupa a maior parte da sua criação, tanto o céu como as águas, com esses animais que ele criou. Veja, ou seja, no mesmo dia 2, que representava também o juízo de Deus, os céus que representam o juízo de Deus. Né? Se nós olharmos para Romanos, é exatamente isso que vai dizer, que dos céus se manifesta a ira de Deus. Ou seja, aqui a gente pode ser lembrado aqui do segundo dia da criação, em que as águas do dilúvio foram criadas também. Mas ao mesmo tempo, no dia quinto, Deus povoou esses céus. Deus povoou essas águas do dilúvio com vida e com vida em abundância. Vamos então, voltando para o dia 3, irmãos, onde Deus então vai fazer aparecer a porção seca. A partir do versículo 9, ele disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Veja que aqui é uma continuação do dia 2, porque no dia 2 ele dividiu as águas de cima e as águas de baixo, e agora ele faz com que as águas consigam fazer aparecer uma porção seca, ou seja, as águas se juntam em um local para fazer aparecer a porção seca. Eu não quero tratar de questões científicas, irmãos. A Bíblia não foi escrita para responder a questões científicas, apesar de que nada que tem na Bíblia é incorreto ou está incompatível com a verdadeira ciência. Mas uma coisa interessante é a gente perceber que a Bíblia é o único livro antigo que vai falar que, de fato, quando o mundo foi criado, só existia um continente. Os irmãos perceberem, está no singular, e ele diz: a porção seca surgiu. As águas se reuniram num só lugar, então só uma porção seca, só um continente Deus havia criado quando ele criou o mundo. Nós veremos quando a gente for tratar a respeito do dilúvio, que foi justamente no momento do dilúvio em que os continentes eles se racharam e eles se dividiram como nós os conhecemos hoje. Mas veja que ele diz que apareceu a porção seca, e essa palavra aqui é a mesma palavra que é usada quando no relato que o Mar Vermelho ele se abre, ele vai dizer que o Mar Vermelho se abriu e o povo passou a pé enxuto. Quando a Bíblia fala que eles passaram a pé enxuto, fala justamente, eles passaram na porção seca. Ou seja, eles estão voltando aqui para o relato do Êxodo. Mas com certeza, irmãos, quando a gente para pensar a respeito da terra, a coisa que mais deve vir à nossa mente é justamente a terra que foi prometida ao povo. Vejam que todas as coisas que acontecem basicamente na Bíblia, elas estão tratando a respeito da terra. A terra é um conceito muito importante na revelação de Gênesis até Apocalipse. Se a gente parar para pensar, irmãos, a terra é aquilo que Deus ele prometeu para Abraão, que ia dar para a descendência de Abraão a terra. A terra foi o que fez o povo confiar em Deus, olhando que a promessa de Deus se cumpria, eles olharem para a terra todos os dias, irmãos. Era aquilo que fazia com que o povo de Deus no Antigo Testamento, eles vissem como Deus é maravilhoso, porque toda vez que eles olhavam para a terra, eles se lembravam de que aquela terra ali foi a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, e agora eles estão desfrutando delas. Mas perceba que esse povo que está recebendo esse relato, Moisés ele está escrevendo esse relato aqui para o povo, eles ainda não entraram na terra prometida, pelo contrário, eles estão do outro lado do rio, eles estão do outro lado do rio Jordão, esperando que Deus abra novamente o mar, esperando para que eles passem novamente a pé enxuto, e eles possam então não apenas ver a terra, que o mar se abriu e permitiu que eles vissem um pouco de terra ali, mas eles pudessem contemplar toda a terra que Deus tinha prometido a eles, e eles finalmente iriam desfrutar daquela terra. Veja que a terra, ela faz com que os homens, eles no Antigo Testamento pudessem confiar em Deus, mas a terra não pode ser idolatrada. Irmão, se a gente parar para pensar, a terra é apenas 30% mais ou menos do nosso planeta. A maior parte do nosso planeta não é habitada pelos homens.
Nós habitamos apenas 30% do planeta, que é a Terra. E isso certamente nos aponta para a realidade de que nós não somos o foco desse universo. É uma coisa muito interessante da gente pensar, Deus ele criou um universo tão grande, e é quase que uma unanimidade hoje, em relação aos cientistas, aos grandes estudiosos, às pessoas inteligentes dessa terra, aos sábios desse mundo, que existem vida em outros planetas. Vejam, eles têm alguma evidência disso, de que existe vida em outro planeta? Absolutamente não. Mas eles dizem não, pela probabilidade é impossível que não haja vida em outro planeta, porque o universo ele é tão grande. Porque existem tantos bilhões de estrelas e tantos trilhões bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, e cada trilhão de estrelas tem tantos planetas. E é uma ignorância da nossa parte a gente não considerar que deve haver vida em outra parte da Terra, em outra parte do universo. No entanto, irmãos, veja, sem evidência alguma, eles dizem que existe vida fora da Terra. Mas eles não conseguem acreditar no Deus que criou os céus e a terra, que nós temos tantas evidências de que Ele existe. Na verdade, nós somos uma evidência da existência de Deus. Tudo à nossa volta é evidência da existência de Deus. Mas os homens preferem pensar na existência de extraterrestres do que pensar na existência do próprio Deus. Perceba que eles se confundem justamente por isso. Olha, Deus ele fez uma porção seca, pouquinha, 30% do nosso planeta. E a gente está falando só de um planeta, mas existem tantos planetas e tantas estrelas de fato nesse universo. E eles não percebem que o universo é grande, é porque Deus é grande. Que o universo ele foi feito para manifestar a glória de Deus e não a nossa. Se o universo tivesse sido feito para manifestar a nossa própria glória, irmãos, nem o planeta Terra ele seria tão grande quanto ele é. Se fosse para manifestar a nossa glória, irmãos, a gente ainda estaria em trevas. Não existiria nada, porque nós não temos glória alguma. Mas como o universo ele foi feito para manifestar a glória de Deus, então, nós temos a terra, a nossa porção seca, que nos recorda de que Deus ele tem nos dado onde viver, onde morar, onde habitar. Que nos faz lembrar das promessas que Deus deu, não apenas a Abraão, mas a todos nós. Quando Ele diz, tanto no livro de Provérbios, quanto no livro de Mateus, como em toda parte nos Salmos, a Bíblia fala que os mansos, que os justos, eles herdarão a terra. E não apenas essa terra, irmãos, mas nós seremos herdeiros de todo o universo. O Senhor criou esse universo para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele nessa existência humana. Mas Deus, Ele muito mais do que apenas nos ter dado essa existência aqui, irmãos. Deus, além de Ele nos ter dado uma terra, Ele nos deu algo muito mais precioso do que a terra. E nós podemos olhar então para o dia 6, onde Deus Ele nos cria. Que justamente Ele criou os seres que iam habitar nessa terra. E a gente vê a partir do versículo 24. Diz também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves no céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vejam, irmãos, assim como no dia 5, Deus tinha feito os seres para habitar o céu e o mar, Deus agora no dia 6, Ele faz então os seres que vão habitar essa porção seca que Ele fez aparecer no meio das águas. E de novo, como eu disse para os irmãos, Ele faz uma criatura que se adequa perfeitamente àquele habitat, àquele ambiente que Deus criou. Ele cria então os animais para isso. Ele cria os animais para habitarem naquele habitat que Deus criou perfeitamente para que os animais pudessem habitar. Mas vejam que quando Ele nos cria, quando Ele cria o homem, Ele não cria um ser que consegue se adequar perfeitamente àquele ambiente que Deus havia criado. Pelo contrário, porque Deus Ele nos criou, irmãos, conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ou seja, Deus nos criou com a capacidade de que a terra, esse mundo aqui, Ele não pode nos preencher. Esse habitat que nós temos não é o suficiente para que nós consigamos existir. Pelo contrário, Deus Ele vai criar um dia. Ele vai criar um dia, o próximo dia que Ele vai criar, o ápice da criação. Ele vai fazer com que eu e você, a gente possa desfrutar dele. Nós somos criados, irmãos, para nos relacionarmos com Deus. Essa expressão que é usada, imagem e semelhança,
Geralmente os estudiosos, eles dizem que são expressões sinônimas, são duas expressões que são usadas para falar a mesma coisa, que nós refletimos a glória e os atributos de Deus de alguma forma. Mas na verdade, se nós formos olhar a literatura antiga, se nós formos olhar o que as pessoas da época em que Moisés escreveu esse texto, elas falam que imagem e semelhança, imagem significaria a capacidade de você representar o soberano. E semelhança significaria a capacidade de você se comunicar com o soberano. Ou seja, é como se Deus ele nos fez para representá-lo e para nos relacionarmos com ele. Ou seja, Deus ele nos criou, irmãos, para que nós pudéssemos ser uma espécie de profetas e sacerdotes e reis nesse mundo. Veja, a gente como profeta, a gente representa a Deus e comunica a sua mensagem, e nós como sacerdotes, nós nos relacionamos com Deus em favor de nós mesmos e de outras pessoas. Vejam, irmãos, nós somos criados para glorificar a Deus. A gente vai ver isso muito mais claramente quando a gente se aprofundar no Jardim do Éden, no capítulo seguinte. Mas veja que esse mundo que eu e você, a gente tem habitado nele, e que a gente tem usado da forma que nós bem entendemos, que nós temos feito o que nós queremos aqui nessa terra, ele foi criado para que nós pudéssemos usar como um templo para a adoração de Deus. Veja que no templo, no tabernáculo, no templo em que Deus criou, nenhuma impureza podia entrar naquele templo. Apenas aqueles instrumentos que foram feitos para estarem ali, aqueles objetos específicos que foram colocados ali. Apenas o sacerdote, e em especial o sumo sacerdote, podia estar naquele local. Mas nenhum intruso poderia entrar naquele local. Na verdade, qualquer pessoa, qualquer intruso, qualquer animal que tentasse chegar perto, se aproximar do templo, ele deveria ser morto. Nós não podemos viver aqui nessa terra, irmãos, de um modo que ao invés de nós estarmos refletindo a imagem e a semelhança de Deus nesse mundo, nós estejamos vivendo como intrusos nesse mundo, como pessoas que são impurezas nesse mundo, que em vez de fazer com que Deus seja glorificado, em que a nossa presença represente Deus onde quer que nós estejamos, a nossa presença faça com que as pessoas não enxerguem Deus na sua glória, que nós estejamos obscurecendo a glória de Deus com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos nesse mundo. Se nós vivemos nesse mundo, irmãos, de um modo que não aponta para o alto, se nós vivemos como uns animais, simplesmente habitando o local no qual eles foram colocados, mas não nos relacionamos com o Deus para o qual nós fomos criados para refletir a sua imagem, que vida é essa, irmãos? Nós não fomos criados para sermos como animais. Os homens tão inteligentes, eles se consideram animais, racionais, um pouco superiores aos outros. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos muito mais do que animais racionais. Na verdade, a característica que mais distingue o ser humano não é a sua capacidade de pensar, mas a sua capacidade de adorar. Deus ele nos criou com a capacidade de adorar, que Ele não deu essa capacidade que nós temos para animal ou para outra criatura nenhuma, como Ele deu para nós. E nós podemos estar usando essa capacidade de adorar para refletir a imagem de Deus enquanto nós o adoramos. Ou nós podemos estar usando essa imagem para refletir a glória de outros deuses. Veja, nós somos criados dessa forma. Nós sabemos que nós caímos em pecado e não mais conseguimos refletir de modo completo a glória com a qual nós fomos criados para refletir. Mas a palavra de Deus nos fala que assim como Deus, Ele criou os céus e a terra, assim como o Espírito Santo pairou sobre a face das águas, assim como Jesus Cristo, Ele era a palavra de Deus, que fez com que esse universo fosse tão belo, tão complexo, que a gente pudesse passar anos, décadas, nossa vida toda admirando a glória do Criador nessa criação. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a revelação do conhecimento de Deus. E nós então podemos ser restaurados, irmãos. Nós podemos lutar para vivermos de acordo com essa restauração que nos foi dada. Se nós já devíamos servir ao Senhor Jesus Cristo, porque fomos criados para isso, quanto mais agora que nós já pecamos e fomos resgatados, como que nós devemos viver? Será que nós não devemos nos esforçar completamente para que nós possamos glorificar a Deus com tudo que nós temos? Será que nós não devemos abandonar os nossos objetivos pessoais e nos unirmos a esse objetivo do próprio Deus, de ser glorificado nesse universo, nesse templo? Veja, do mesmo jeito, irmãos, que uma pessoa não deveria entrar num templo para adorar outro Deus, ou para fazer outra coisa que não fosse para adorar. Eu e você, nós não podemos viver nesse mundo, a não ser para adorar ao nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.